Do Éden ao Planalto Iraniano, a saga milenar do Irã. Olá, hoje, embarcaremos em uma jornada épica que nos levará das narrativas de Gênesis aos mistérios do Planalto Iraniano, desvendando as origens de uma das civilizações mais antigas e influentes do mundo, o Irã. Você já se perguntou qual a verdadeira história por trás do nome Irã? E como uma nação que hoje ocupa um lugar tão central nas notícias globais tem suas raízes plantadas em tempos bíblicos, conectando-se diretamente aos descendentes de Noé? Longe de ser apenas um país no mapa moderno, o Irã é a herdeira de uma história milenar, um palco onde impérios nasceram e caíram, e onde a fé e a cultura foram moldadas por milênios. Preparem seus corações, suas bíblias e seus mapas, pois hoje vamos desvendar como essa civilização surgiu, suas curiosidades, suas conexões com a Bíblia e sua jornada até a nação que conhecemos hoje. Para compreender essa nação, é preciso ir muito além dos jornais de hoje e mergulhar em um passado que remonta aos primórdios da humanidade, logo após o dilúvio. A palavra Irã carrega consigo a nobreza de uma autodenominação ancestral, mas sua história é complexa, marcada por migrações, conquistas e renascimentos culturais. Vamos traçar essa linha do tempo, partindo das primeiras divisões da humanidade pós-dilúvio, passando pela ascensão de impérios poderosos, até a sua identidade contemporânea. A trajetória de uma civilização, do dilúvio à nação moderna. Noé e a dispersão da humanidade. O ponto de partida, Gênesis 9, 18 e 19, 10, 1. Nossa jornada começa logo após o grande dilúvio. A Bíblia nos ensina que toda a humanidade descendente de Adão e Eva foi preservada através de Noé e sua família. Após a arca repousar e as águas baixarem, Deus abençoa Noé e seus filhos, instruindo-os a frutificar, multiplicar-se e encher a terra. Gênesis 9, 1. Os três ramos da humanidade. Noé teve 3 filhos, Sem, Cã e Jafé. Gênesis 9, 18 e 19, 10, 1. A partir deles, toda a população da terra seria repovoada. Cada um desses filhos se tornou o ancestral de vastas famílias de nações, espalhando-se por diferentes regiões do globo. Essa é a base da Tabela das Nações em Gênesis 10, que descreve a visão bíblica da origem dos povos. Sem e a linhagem do Oriente Médio, a raiz dos povos semitas. Gênesis 10, 21, 22. O segundo filho de Noé, Sem, Shem, é o ancestral de diversas nações que se estabeleceram principalmente no Oriente Médio. Sua linhagem é de particular interesse para a narrativa bíblica, pois dela viriam os hebreus e, mais tarde, o Messias. Elão, o filho de Sem e a origem dos elamitas. Gênesis 10, 22. Entre os filhos de Sem, Gênesis 10, 22 menciona Elão, Elau. Os descendentes de Elão, conhecidos como elamitas, estabeleceram-se na antiga região de Elau, que ficava a leste da Mesopotâmia, no sudoeste do atual Irã. Curiosidade: o reino de Elau é uma das civilizações mais antigas do mundo, contemporâneo das primeiras cidades sumérias. Eles tinham sua própria língua, elamita, não semítica, e uma cultura rica, sendo uma força política e militar na região por milênios antes da ascensão dos persas. A Bíblia os menciona em diversos contextos, como em Gênesis 14, onde o rei Quedorlaomer, rei de Elão, lidera uma coalizão de reis que aprisiona Ló, sobrinho de Abraão. A conexão com o Planalto Iraniano. A presença dos elamitas no sudoeste do Planalto Iraniano estabelece uma das primeiras conexões bíblicas da região com os descendentes de Sem. Embora os persas, que viriam a dominar Elau, fossem de origem indo-iraniana, jafetita, o fato de os elamitas serem descendentes de Sem demonstra a complexidade e a diversidade de povos que habitavam o Planalto. A chegada dos persas, os povos indo-iranianos e a província de Pars, Madai. Gênesis 10, 2, Planalto Iraniano. A ascensão dos persas, que eventualmente daria nome a um dos maiores impérios da história, remonta à chegada de povos específicos no Planalto Iraniano. Os povos indo-iranianos, uma migração ancestral. A civilização persa e meda emergiu de uma grande migração de povos conhecidos como indo-iranianos. Esses povos, que são um subgrupo da vasta família linguística indo-europeia, descendentes de Jafé, filho de Noé, chegaram ao Planalto Iraniano por volta de 2000 a.C. Eles trouxeram consigo uma cultura distinta, crenças e, fundamentalmente, uma família linguística que se espalharia por vastas regiões da Ásia e Europa. Os medos e os persas,
2 grupos, uma região, Isaías 13, 17, Daniel 5, 28. Entre os povos indo-iranianos que se estabeleceram no Planalto iraniano, 2 grupos se destacaram. Os medos habitavam a região norte do Planalto, a Média. No início, eles eram o grupo dominante, estabelecendo o poderoso Império Medo, capital em Ecbátana. A Bíblia os menciona como parte do exército que destruiu Nínive, a capital assíria, Naum 3, 18-19, indiretamente, e como co-governantes da Babilônia, Daniel 5, 30-31, 6, 8. Madai, filho de Jafé, é considerado o ancestral dos Medos, Gênesis 10, 2. Os persas habitavam a região sul do Planalto, especificamente na província de Pars, ou Persis, como os gregos a chamavam. Esta província era a terra natal do povo persa, e é dela que deriva o nome Pérsia que o Ocidente usava para todo o império. Curiosamente, no início, os persas eram subordinados aos medos, e não eram o grupo mais poderoso na região. Essa dinâmica de poder mudaria completamente a partir do século VI a.C. A herança linguística indo-europeia, as línguas faladas por esses povos pertenciam à família indo-europeia. Essa família, uma das maiores do mundo, inclui idiomas desde a Índia, sânscrito, até a Europa, português, inglês, latim, grego, entre outras. Curiosidade linguística: uma prova fascinante dessa herança é a palavra para pai. Em persa, farsi, e curdo, pai é pedar, e mãe é madar, semelhantes ao pater e mater do latim. Em contraste, o árabe, uma língua semítica, descendente de Sem, usa b, pai, e mãe. Essa distinção linguística é um eco da Tabela das Nações de Gênesis 10, demonstrando a ramificação dos povos sob a mão de Deus. O Império Aquemênida, a primeira superpotência global e o instrumento divino, século VI v a.C. O verdadeiro Império Persa na narrativa bíblica, e considerado por muitos historiadores como a primeira superpotência da história por sua vasta extensão e organização, começou com o Império Aquemênida. Ciro, o Grande, o conquistador tolerante e o ungido de Deus, Isaías 45, 1-7, Esdras 1-4, Daniel 5, 30-31. O Império Aquemênida ascendeu sob Ciro II da Pérsia. Ele unificou medos e persas e conquistou impérios como Lídio e, crucialmente, o poderoso Império Babilônico em 539 a.C., Daniel 5, 30-31. Estratégia de tolerância: diferente dos assírios e babilônios, que usavam terror e deportação, Ciro adotou uma política revolucionária de tolerância. Ele se apresentava como um restaurador, preservava culturas locais, permitia o retorno de exilados e até financiava a reconstrução de templos. O ungido de Deus, Isaías 45, 1-7 profetizou sobre Ciro 150 a 200 anos antes de seu nascimento, chamando-o de meu pastor e seu ungido, Machia em hebraico. Deus o capacitou, Isaías 45, 1-3, para cumprir seu propósito, libertar Israel e reconstruir Jerusalém e o templo. O decreto de Ciro e o retorno judaico. Em 538 a.C., Ciro emitiu um decreto permitindo que os judeus retornassem a Jerusalém, Esdras 1-4, 2 Crônicas 36, 22-23, cumprindo a profecia de Jeremias sobre os 70 anos de cativeiro, Jeremias 29, 10-14. O cilindro de Ciro, um artefato mesopotâmico, corrobora essa política. A expansão e organização do Império Aquemênida, sob Ciro e sucessores como Dário I e Xerxes I, o império se estendeu da Índia à Grécia, do Egito à Ásia Central. Dário I foi um grande organizador, dividindo o império em satrapias, com um sistema de impostos, moeda e estradas, estrada real persa, que garantiam a coesão. O Império Persa na Bíblia. Daniel, profecias sobre o peito de prata da estátua, Daniel 2, e o carneiro de 2 chifres, Daniel 8, representam a Medo-Pérsia. Esdras e Neêmias relatam o retorno e a reconstrução sob permissão persa. Esther, a história de Esther e Mardoqueu se passa na corte do rei Assuero, Xerxes e, em Susã, mostrando a providência divina em proteger Israel. A queda do Império Aquemênida e a Era Helenística, 334 a.C. O Império Aquemênida, mesmo sendo poderoso, foi derrubado por um novo conquistador, conforme o relógio profético de Deus.
Alexandre, o Grande e a Persificação. Em 334 a.C., Alexandre III da Macedônia iniciou sua conquista. Após vitórias decisivas, Drânico, Galgamela, ele derrubou o Império Aquemênida. Notavelmente, Alexandre não destruiu a estrutura persa, ele a preservou e adotou costumes persas, casando-se com nobres persas e mantendo funcionários persas. Ele se apresentou como o sucessor legítimo dos Aquemênidas. Propósito divino. Essa persificação preparou o terreno para a disseminação da cultura grega, helenismo, e do grego koiné, língua comum que seria crucial para a vinda do Messias e a propagação do Evangelho. A sucessão pós-Alexandre, Diádocos, Partos e Sassânidas. Após a morte prematura de Alexandre, 323 a.C., seu império foi dividido entre os generais, Diádocos. Reino Seleucida, um dos reinos diádocos que dominou parte do território persa e a Judéia, oponentes dos Macabeus. Partos, cerca de um século depois, povos iranianos, os Partos, restauraram o domínio persa no Planalto. Sassânidas, no século III d.C., os Partos foram substituídos pelos Sassânidas, outra dinastia persa que se via como herdeira dos Aquemênidas, fortalecendo o zoroastrismo. A chegada do Islã e a transformação da identidade iraniana, século VII d.C. A partir do século VII d.C., a ascensão do Islã marcou uma profunda e irreversível transformação no Planalto iraniano. A conquista islâmica, o Império Sassânida caiu diante dos árabes muçulmanos, encerrando a era pré-islâmica da Pérsia. A substituição religiosa e linguística, o zoroastrismo foi gradualmente substituído pelo islamismo. A língua árabe, como a do Alcorão, influenciou o persa, mas o persa manteve sua estrutura indo-europeia, demonstrando notável resiliência. O ressurgimento das dinastias persas pós-islâmicas, a partir do século IX, dinastias persas locais, samânidas, buídas, reafirmaram a identidade persa dentro do mundo islâmico. Turcos e mongóis, a região foi dominada por turcos seljúcidas, século XI, e mongóis, século XIII, causando devastação, mas também intercâmbio cultural. A dinastia safávida e o Islã xiita, século XVI, os safávidas estabeleceram o islamismo xiita como religião oficial, consolidando uma identidade iraniana distinta. Pérsia versus Irã, o significado dos nomes e a construção de uma identidade. A relação entre Pérsia e Irã é de grande interesse. O termo Irã, a raiz ariana e a autodenominação ancestral, Irã, vem de área, nobre, termo ancestral dos indo-iranianos. A expressão Nar, reino dos arianos, já era usada pelos sassânidas. Irã era a autodenominação. Pérsia como exodenominação, Pérsia era o nome da província de Pars, Fars. Os gregos usavam Persis para todo o império. Essa mudança para Irã em 1935, Reza Shah Pahlavi solicitou que se usasse Irã internacionalmente, buscando reafirmar uma identidade nacional ancestral e uma imagem gloriosa. O legado de uma civilização, ciência, arte e pensamento. A civilização iraniana deixou um legado duradouro. Medicina persa, uma das mais avançadas, Avicena. Poesia, rica e sofisticada, Hafez, Saadi, Rumi, Ferdowsi. Tapeçaria, famosa por beleza e complexidade. Filosofia, tradição rica, zoroastrismo, Avicena. Arquitetura e engenharia, grandiosas, Persépores, Karnacs. Tolerância e administração, modelo que influenciou impérios. O eco de um império no plano de Deus e os desafios da contemporaneidade. A jornada pela história da Pérsia nos revela uma civilização de grandiosidade impressionante, um império que, diferente de seus antecessores, optou pela tolerância, pela sabedoria administrativa e pela eficiência para governar vastos territórios. A Bíblia, nossa fonte inerrante, não apenas registra a ascensão e a queda dos persas, mas os coloca como instrumentos nas mãos de Deus, especialmente através de Ciro, o Grande, para cumprir suas profecias e restaurar seu povo do exílio. Desde o Planalto iraniano, o berço dos povos indo-iranianos com suas ricas línguas e culturas, até a ascensão dos Aquemênidas, Partos e Sassânidas, a história persa é um testemunho da soberania divina sobre as nações. A evolução do nome Pérsia para Irã é um lembrete de que a história é viva,
a identidade cultural e nacional evoluir, mas o legado de uma civilização, marcada por sua poesia, sua arte, sua medicina e sua abordagem única de governança, permanece. A relevância para a contemporaneidade, profecia, geopolítica e a mão de Deus hoje. Conflitos regionais e profecia. A região do Irã moderno, herdeira da antiga Pérsia, continua a ser um ponto focal de tensões geopolíticas, especialmente com Israel e outras nações. Alguns estudos escatológicos buscam conexões entre profecias do Antigo Testamento, como Gog e Magog, onde a Pérsia é mencionada em Ezequiel 38:5 como parte da coalizão, e os eventos atuais, embora tais interpretações demandem grande cautela e discernimento. A soberania de Deus permanece, independentemente das interpretações sobre o futuro. A história da Pérsia nos lembra que a mão de Deus continua a operar na história das nações, e que seu plano maior prevalecerá, independentemente das alianças ou conflitos humanos. O chamado à oração, essa compreensão deve nos levar a orar pela paz na região e pela manifestação do reino de Deus em todas as nações, inclusive no Irã. Que este estudo aprofundado tenha enriquecido sua compreensão das Escrituras e despertado em você um desejo ainda maior de buscar os tesouros ocultos da Palavra de Deus e a vasta tapeçaria da história que ela interconecta. Se você foi edificado por este conteúdo e deseja continuar explorando as riquezas da Palavra de Deus e os mistérios que ela revela, convido você a se juntar à nossa comunidade. Inscreva-se agora no canal @leitura_sagrada. Ative o sininho para receber todas as nossas notificações e não perder nenhum vídeo novo. Deixe seu like se este estudo tocou seu coração e compartilhe essa sabedoria com amigos e familiares, para que mais vidas sejam alcançadas pela mensagem transformadora da Bíblia. Sua participação é fundamental para o crescimento do nosso canal. Que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo estejam sempre com você. Amém.